Meu nome não importa, parceiro. O que importa é que eu vivi anos dentro do Comando Vermelho, e tudo o que você acha que sabe sobre nós é a primeira mentira que eles querem que você acredite. Eu não era gerente, não era dono de boca, nem nada disso. Fui sentinela no Complexo da Penha por 7 anos. 7 anos vendo o sol nascer e se pôr do alto da laje, com o fuzil gelado no peito e o rádio chiando no ouvido. Eu era os olhos e os ouvidos do morro. E por isso eu vi o que não devia. Você pensa que o poder está na mão do chefão, do cara que estampa o jornal. Mas o poder de verdade, mano, ele não tem rosto, não tem nome de guerra. Ele usa terno, tem carro blindado, e a voz dele chega pelo telefone. Uma voz calma que faz o homem mais brabo da favela suar frio e obedecer. Eu sei que meu tempo tá acabando. Eles já apagaram o cabelo, o Nego Dinho. Um por um, todos que estavam lá naquele dia. Agora só falta eu. Então, escuta com atenção. Essa é a história que eles nunca quiseram que você ouvisse. Eu tô gravando isso no celular, aqui nesse cubículo. Um quartinho de fundos, em algum lugar que nem eu sei direito onde é. O cheiro é de mofo e concreto úmido. A única luz vem de uma lâmpada fraca que pisca, pendurada por um fio. Cada vez que ela pisca, meu coração dispara. Lá fora eu só ouço o barulho da cidade, mas meu ouvido tá treinado para outra coisa. Eu fico caçando o som de uma moto que passa devagar demais, de um carro que para na esquina sem ninguém descer. Faz 2 dias que eu não durmo. Cada sombra na parede parece um homem. Cada estalo da madeira velha é um passo no corredor. Eles sabem que eu fugi. Sabem que eu sei. E essa gente, parceiro, não deixa a ponta solta. O Cabelo achou que podia se esconder na casa da tia em outro estado. Acharam ele. O Nego Dinho tentou sumir no meio da Cracolândia, virar um fantasma. Acharam ele também. Eu não sou diferente. A única arma que eu tenho agora é essa história. É a única coisa que pode fazer minha morte valer alguma coisa. Você liga à TV e vê o quê? Operação policial, tiroteio, apreensão de droga. O repórter de colete fala da guerra ao tráfico. E você acredita? Acha que é o bem contra o mal, o Estado contra o crime. Essa é a maior piada de todas. É um teatro, mano. Um circo montado para você assistir enquanto o dinheiro de verdade rola por trás das cortinas. Pensa comigo. Como é que um container cheio de fuzil importado entra no país, cruza estado, sobe a serra e chega intacto no miolo da favela? Mágica? Não. Acordo. Permissão. A gente era só o varejo, a linha de frente que morria para manter a ilusão funcionando. Os verdadeiros donos do jogo, os atacadistas, nunca sujam as mãos. São eles que mandam um helicóptero da polícia atirar na gente numa segunda-feira. E na terça, mandam o recado pro nosso chefe de que a carga nova tá liberada no porto. Eles controlam os 2 lados do tabuleiro. Eles são a polícia, os políticos, os juízes. E nós éramos só as peças descartáveis. Tudo começou a desmoronar para mim num dia específico. Um dia quente, abafado, o céu cinzento de poluição do rio. Eu estava no meu posto, a laje mais alta da Vila Cruzeiro, com a vista panorâmica para a entrada da comunidade. Era um dia como qualquer outro. O som do funk tocando longe, as crianças soltando pipa, o cheiro de feijão cozinhando subindo pelas vielas. Rotina. A gente vive na tensão, mas a rotina te acalma. Te faz pensar que você tem algum controle. Aí, pelo rádio, veio a ordem. Direta, do chefe dos chefes. A voz dele estava estranha, mais baixa. A ordem era simples e impossível. Atenção, toda a contenção. Baixar as armas, ninguém atira. Repetindo, ninguém atira. Ordem de cima. Mano, o silêncio que ficou no rádio depois disso foi mais alto que qualquer tiro.
Baixar a arma? Na nossa própria casa? A gente se olhou, sem entender. O medo que a gente sentiu não era do inimigo lá fora. Era daquela ordem. Algo muito grande e muito errado estava prestes a acontecer. Do meu ponto de vista, eu via tudo. A poeira subindo da estrada de barro que dava acesso ao complexo. E então eu vi os carros. Não era o blindado da polícia, não era o bonde dos rivais vindo para a guerra. Eram umas 4 caminhonetes, dessas que a gente só vê em bairro de rico. E descendo delas, desceram eles. Nossos inimigos mortais. A facção que a gente passou a vida inteira tentando matar e que tentava matar a gente. Eles estavam entrando no nosso território, armados, mas sem atirar. Caminhando devagar, olhando para os lados, tensos, mas caminhando. E nós, com o dedo no gatilho, a ordem na cabeça, só assistindo. Parecia um pesadelo. Cada fibra do meu corpo gritava para eu atirar, para soar o alarme. Mas a gente ficou parado, estátuas de carne e osso, vendo o diabo entrar em casa pela porta da frente. E o pior, parceiro, não foi ver eles. Foi ver os carros que vieram logo atrás. Carros pretos, oficiais, com vidro fumê, que pararam um pouco mais distantes. E deles desceram os homens de terno. Os fantasmas, os verdadeiros donos do circo, vindo pessoalmente supervisionar o espetáculo. Você acha que alguém nasce querendo ser bandido? Que um moleque de 10 anos olha para o céu e sonha em segurar um fuzil? Isso é história para boi dormir, parceiro. É a desculpa que a sociedade conta para si mesma para poder dormir em paz. Eu lembro da minha infância, como um borrão de som e cheiro. O som era constante. O funk estourando nas caixas de som. As crianças gritando no beco. E por trás de tudo, como uma trilha sonora, o pipoco. Às vezes longe, às vezes perto. A gente aprendia a diferenciar o som de um AK-47 de um AR-15 antes de aprender a tabuada. A gente aprendia a deitar no chão da sala quando a sirene tocava, a não correr na direção do barulho. O Estado? O Estado só aparecia de 2 formas. Ou no carro preto do oficial de justiça, vindo despejar um vizinho, ou no helicóptero blindado, cuspindo fogo para cima de todo mundo. Não tinha posto de saúde, não tinha quadra de esporte, não tinha curso. Tinha o valão, o beco e a laje. E tinha a fome. A fome era o cheiro. O cheiro de esgoto misturado com o da comida que a vizinha tinha, e você não. Minha primeira lição na vida não foi numa sala de aula. Foi entender que, para sobreviver ali, você precisava ser invisível para os homens de farda e muito, muito visível para os homens de fuzil. E eles eram visíveis. Ah, como eram! Para um moleque magrelo de chinelo arrebentado, os caras do movimento eram como deuses. Eles desciam a ladeira de moto nova, com corrente de ouro grossa no pescoço, o tênis que eu só via na vitrine do shopping brilhando no pé. As meninas mais bonitas sorriam para eles. Os donos de bar não deixavam eles pagarem a conta. Eles resolviam a briga do vizinho, pagavam o remédio da velha que estava doente, garantiam que ninguém de fora viesse fazer bagunça. Eles eram a lei e a ordem onde não existia nenhuma das duas. E eles te davam um olhar, um aceno de cabeça, e você se sentia o cara mais importante do mundo. Eu via o cabelo, que era só um pouco mais velho que eu, já trabalhando de radinho, passando a visão para contenção. Ele não era mais o Zé Ninguém, que tomava tapa do pai bêbado. Ele era alguém. Tinha um propósito, uma função. Uma família que, diferente da minha, parecia funcionar. Essa é a isca, mano. Não é o dinheiro, não é a arma. É o pertencimento. É a promessa de que você nunca mais vai ser invisível. O cara que me viu foi o Coruja. Ele era um dos antigos, gerente de uma das bocas. Não era de falar muito, mas via tudo.
Me via sentado no meio-fio, só de olho, prestando atenção em cada carro que subia, em cada rosto estranho. Um dia ele parou a moto do meu lado. Eu gelei. Ele só me olhou, deu um sorriso de canto e falou: "Tu não pisca, né, moleque?" Ele não me ofereceu arma, não me chamou para vender droga. Ele me deu uma tarefa. "Fica aí. Se ver aquele Palio cinza, o mesmo de ontem, tu só me dá um toque." E me deu um radinho velho. Foi a primeira vez que eu segurei algo que parecia importante. Eu passei a tarde inteira ali, sentindo o rádio pesado na mão, o coração batendo forte. O Palio não apareceu. No fim do dia, ele voltou, pegou o rádio e botou R$ 50 na minha mão. "Pelo teu tempo", ele disse. R$ 50 era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida. Mas não foi o dinheiro que me pegou. Foi o que ele disse depois. "Tu é bom nisso. Tu vê o que os outros não veem." Ele não me viu como um futuro soldado. Ele me viu como uma ferramenta. E pela primeira vez na vida, eu me senti útil. Eu tinha um sonho, sabia? Eu gostava de desenhar. Tinha um caderno velho, todo amassado, onde eu desenhava os super-heróis que via nos gibis que achava no lixo. Minha mãe, quando chegava cansada da faxina, olhava meus desenhos e dizia que eu tinha talento, que um dia eu ia ser um grande artista. Era o nosso segredo, nosso pequeno mundo de esperança no meio daquele caos. Mas caderno acaba, lápis quebra. E a realidade, parceiro, ela não espera seu sonho se realizar. Um dia, minha irmã mais nova ficou doente. Uma febre que não baixava. Uma tosse que parecia que ia rasgar o peito dela. Minha mãe chorava no canto, sem dinheiro para o remédio. O posto de saúde não tinha. O desespero dela era uma coisa física, palpável, que sufocava o ar da nossa casa. Naquele dia, eu não pensei no meu caderno, nos meus heróis. Eu pensei nos R$ 50 do Coruja. Eu saí de casa, fui direto para a boca de fumo e parei na frente dele. Eu não pedi. Eu falei: "Tem mais algum serviço para mim?" Ele me olhou por um longo tempo, e eu vi nos olhos dele que ele sabia. Ele sabia que aquele era o dia que o moleque morria e o soldado começava a nascer. Aquele sim foi a minha sentença. O primeiro serviço de verdade não foi ficar olhando o carro. Foi levar uma mochila de um ponto a outro do morro. Eu não sabia o que tinha dentro, mas o peso dela me dizia tudo. Cada passo que eu dava, eu sentia o olhar das pessoas, a paranoia me consumindo. O suor escorria frio na minha testa. Eu tinha que passar por uma viela que era ponto cego, onde a polícia às vezes fazia incursão surpresa. Meu corpo todo tremia. Mas eu pensava na minha irmã tossindo, na minha mãe chorando, e continuei andando. Quando eu entreguei a mochila para o cara do outro lado, e ele me deu um maço de dinheiro, a sensação não foi de alívio. Foi uma mistura estranha de poder e nojo. Eu tinha conseguido. Eu tinha resolvido um problema que nenhum adulto da minha vida conseguiu resolver. Eu comprei o remédio e minha irmã melhorou. Mas quando minha mãe me perguntou onde eu arrumei o dinheiro e eu menti, eu vi nos olhos dela que ela sabia. E o brilho de orgulho que ela tinha quando olhava meus desenhos tinha sumido. Naquele dia eu salvei minha irmã, mas perdi minha mãe e a mim mesmo. O Coruja viu que eu levava jeito pra coisa, mas não pra linha de frente. Eu era quieto, observador. Não tinha a marra dos outros moleques, a vontade de mostrar poder. Minha arma era o meu olho. Então ele me treinou. Não para atirar, mas para enxergar. Ele me levou para a laje mais alta e me ensinou a ler a favela lá de cima. "Tá vendo aquele beco?" ele dizia. O movimento daquela cortina, o cachorro que late sem motivo, a roupa que não estava no varal antes.
tudo é informação. A guerra não se ganha no grito, se ganha no silêncio, vendo o que o inimigo não quer que você veja. Ele me transformou no sentinela perfeito. Eu passei anos ali, naquela laje. Eu sabia o horário que cada morador saía para trabalhar, sabia qual carro não pertencia à rua, sabia diferenciar o barulho de uma briga de casal do início de uma operação. Eu me tornei os olhos do comando, e o coruja confiava em mim. O que eu não sabia, parceiro, é que essa mesma habilidade que me fez valioso, que me deu um lugar no mundo, seria a minha maldição. Porque por saber enxergar tão bem, eu acabei vendo o que não podia. Eu vi a verdade por trás do teatro. E agora, esses mesmos olhos são o motivo pelo qual eles querem me apagar. A reunião naquela laje foi a coisa mais silenciosa e barulhenta que eu já vivi. O silêncio era de fora. Ninguém falava. O barulho era dentro da minha cabeça. Os nossos chefes, os caras que a gente via como reis, que decidiam quem vivia e quem morria com um estalar de dedos, estavam ali, de cabeça baixa. Não olhavam para os rivais, olhavam para os homens de terno. E os homens de terno não falavam alto. A voz deles era mansa, quase um sussurro, mas cada palavra parecia uma martelada. Eu estava longe, na minha posição, mas com o binóculo eu via o rosto de todo mundo. E o que eu vi no rosto do nosso chefe não foi raiva, não foi ódio, foi submissão. O cara que mandava matar por um olhar torto estava ali, balançando a cabeça e concordando, como um funcionário levando bronca do patrão. Naquele momento, a hierarquia que eu conhecia, o mundo que fazia sentido para mim, virou pó. A gente não era o topo da cadeia alimentar. A gente era só a ração. Para você entender o tamanho do absurdo, você precisa entender como as coisas funcionavam lá dentro. A gente tinha um código, torto, violento, mas era um código. Tinha o tribunal do crime. Se um morador fosse roubado por um dos nossos, o cara era chamado. Tinha chance de se explicar. Se fosse provado, a punição vinha. Uma mão quebrada, um exílio do morro. Dependia da gravidade. Era a nossa justiça. Eu lembro de um moleque novo, viciado, que roubou o botijão de gás de uma senhora. Levaram ele para o alto do morro. O chefe olhou para ele e disse: "A gente protege essa gente. Se a gente rouba deles, qual a nossa diferença para a polícia que sobe aqui para extorquir?" E mandaram quebrar os 2 joelhos do moleque. Foi brutal, foi horrível, mas para nós, aquilo tinha uma lógica. Era a manutenção da ordem. A gente acreditava que existiam regras. Ver nossos chefes quebrando a regra número 1, nunca, em hipótese alguma, se aliar ao inimigo, na frente de engravatados que não eram da nossa vida, foi como ver um padre cuspindo na cruz. Mostrou que nosso código, nossa justiça, não valia nada. Era só uma ferramenta para manter os de baixo na linha, enquanto os de cima faziam o que bem entendiam. Quando a reunião acabou e os carros de luxo desceram o morro, o clima ficou pesado, denso. O chefe reuniu os gerentes e tentou vender a história. Disse que era uma trégua estratégica, um acordo de negócios para fortalecer todo mundo. Ninguém engoliu. A gente passou a vida vendo amigo morrer na mão daqueles caras. A gente tinha tatuagem no corpo, marcando nosso ódio por eles. E de uma hora para outra, eles não eram mais inimigos. O cabelo chegou perto de mim na troca de turno, o rosto fechado. "Tu viu aquilo, mano?" Ele sussurrou. Os caras pareciam um cachorro com o rabo entre as pernas. A gente não falou mais nada. Não precisava. A paranoia se instalou como uma doença. Quem era quem agora? Se a guerra era uma mentira, as mortes dos nossos irmãos foram o quê? Um custo operacional?
A gente começou a olhar um para o outro diferente. A confiança, que era a única coisa que mantinha a gente vivo, tinha sido baleada. E a gente sabia, lá no fundo, que uma ferida daquelas não cicatriza. Ela infecciona e mata por dentro. Foi aí que eu comecei a conectar os pontos, a lembrar das coisas estranhas que eu via da minha laje e nunca tinha entendido. Tinha dia que o rádio avisava: "Operação hoje, fica todo mundo quieto." E a gente via o blindado da polícia subindo, os repórteres atrás, tudo filmado. Eles estouravam uma casa vazia, achavam umas pistolas velhas que a gente mesmo deixava lá de propósito e iam embora. Vitória da polícia. Notícia no Jornal da Noite. No dia seguinte, a rotina voltava ao normal. Era um roteiro. E tinha o contrário. Tinha o dia que chegava uma carga grande, fuzil novo, munição. E, por coincidência, naquele dia, a viatura que fazia a ronda na entrada do asfalto quebrava. O reboque demorava horas para chegar. Era tudo um balé ensaiado, uma dança macabra, onde todo mundo sabia os passos. A guerra que você vê na TV é só pro público. Nos bastidores somos todos sócios. A polícia precisa das apreensões para justificar o orçamento deles. Os políticos precisam da imagem de guerra ao crime para se eleger. E nós? Nós precisamos das armas e da permissão para trabalhar. Um alimenta o outro. E quem morre no meio disso tudo? O soldado, o morador, o policial honesto que não faz parte do esquema. As peças descartáveis. E não era só a polícia. Em ano de eleição a coisa ficava explícita. O coruja me chamava e dava a ordem. O candidato é fulano. A partir de hoje, só o cartaz dele fica no poste. Só o carro de som dele sobe o morro. E no dia da votação, a gente dá um incentivo para o pessoal lembrar o número certo. O que era o incentivo? Uma cesta básica, uma ajuda para pagar a conta de luz. E para quem não quisesse a ajuda, um olhar mais duro já resolvia. A gente virava cabo eleitoral armado. Em troca, depois da eleição, a gente ganhava um período de paz. As operações diminuíam, as investigações esfriavam. Eu vi com meus próprios olhos um deputado, desses que na TV falam em endurecer as leis, subindo o morro no carro do nosso chefe, rindo, dando tapinha nas costas dele. Eles apertavam as mãos, fechavam o acordo ali, no meio do esgoto a céu aberto. E depois desciam para o ar-condicionado dos seus gabinetes para falar de lei e ordem. A favela, para eles, não é um problema social. É um curral eleitoral e uma fonte de renda. A tal trégua durou uns 3 meses. 3 meses de uma paz podre que deixava todo mundo mais nervoso que a guerra. E então, do nada, acabou. Um dos nossos gerentes apareceu morto, numa área que era para ser neutra. A versão oficial foi que os rivais quebraram o acordo. Mas eu, o Cabelo e o Negudinho, a gente sabia. Aquilo foi planejado. Foi a desculpa que os homens de terno precisavam para acender o pavio de novo. Por quê? Talvez o preço das armas estivesse caindo com a paz. Talvez precisassem de uma nova crise de segurança para aprovar alguma lei no Congresso. Ou talvez fosse mais simples. A gente viu demais. Aquele acordo, aquela reunião, expôs o sistema. E as testemunhas precisavam ser apagadas. A guerra que recomeçou foi diferente. Mais suja. A gente não sabia mais em quem confiar. Um dia, um dos nossos bondes caiu numa emboscada que era impossível de acontecer sem informação de dentro. O pânico tomou conta. Quem era o X9? Quem estava vendendo a gente? O inimigo não era mais só o cara da outra facção. O inimigo podia ser o cara do seu lado, dividindo a mesma quentinha. O primeiro a cair foi o Cabelo. Ele percebeu que o cerco estava fechando. Ele era mais falador que eu, mais esquentado. Um dia, depois de beber umas cervejas, ele falou alto demais.
Disse que os chefes tinham vendido a alma, que a gente estava morrendo por uma guerra de mentira controlada pelos engravatados. 2 dias depois ele sumiu. Acharam o corpo dele boiando no valão, do outro lado da cidade. A história que contaram foi que ele foi pego pelos rivais. Mas não tinha marca de tortura, não tinha o micro-ondas, o método que os rivais usavam. Era só um tiro na nuca, limpo, profissional, um recado. Não foi a facção inimiga que matou o Cabelo. Foram os nossos. Ou pior, foi alguém amando dos homens de terno, fazendo uma limpeza. Quando eu vi o corpo dele, o rosto inchado pela água suja, eu entendi. Não era mais sobre lealdade à facção, era sobre sobrevivência. Eles estavam caçando, um por um, todos que estavam na contenção e viram a reunião, todos que podiam contar a verdade. O Negudinho foi o próximo. Ele era mais esperto. Tentou sumir. Raspou a cabeça, vendeu tudo que tinha e foi se esconder no meio do fluxo, na Cracolândia, no centro da cidade. Achou que, virando um zumbi, um ninguém no meio de milhares, eles não iam achar ele. Ele estava errado. Acharam ele uma semana depois, morto de overdose. Overdose, parceiro. O Negudinho, que vendia droga desde os 12 anos e nunca tinha cheirado uma carreira na vida. Ele sabia o perigo do produto melhor que ninguém. A overdose dele foi aplicada por outra pessoa. Mais uma ponta solta amarrada. Mais um arquivo fechado. Quando a notícia chegou para mim, através de um primo que trabalha no IML, eu não senti tristeza. Eu senti o gelo subindo pela minha espinha. Olhei em volta, na minha própria comunidade, o lugar que eu chamei de casa por toda a vida, e só vi inimigos. O chefe, os gerentes, até os moleques novos que me olhavam com admiração. Qualquer um deles podia ser o cara que ia me entregar. Só faltava eu. Eu era o último da lista. Naquela noite, eu peguei uma mochila, o pouco dinheiro que eu tinha, e sumi na escuridão. Eu não estava mais fugindo dos rivais ou da polícia. Eu estava fugindo do meu próprio passado, da minha própria gente, do sistema que eu ajudei a construir. E eu sei, parceiro, que eles não vão parar até me encontrar. A verdade, mano, é que não existe comando vermelho, terceiro comando, ADA, milícia. Isso tudo é marca, é franquia. Os verdadeiros donos do negócio não têm bandeira, não têm ideologia. A única ideologia deles é o dinheiro. Eles criam a guerra, vendem as armas e a paz, lucram com a morte e depois financiam a campanha do político que vai prometer acabar com a violência. É um ciclo perfeito, uma máquina de moer gente que se alimenta do nosso sangue, da nossa miséria, da nossa falta de opção. Eu fui uma engrenagem nessa máquina. Eu vigiei, eu protegi, eu obedeci. Eu acreditei na mentira. Acreditei que lutava por uma causa, por uma comunidade, por uma família. Mas no fim, eu era só mais um corpo na linha de frente, um peão num tabuleiro imenso, esperando para ser sacrificado quando não fosse mais útil. E agora que eu sei o jogo, que eu vi o rosto dos jogadores, eu me tornei o erro no sistema. A peça que precisa ser removida para a máquina continuar funcionando. Por isso eu tô aqui, nesse quarto fedendo a mofo, falando com essa câmera. Porque essa história é maior que eu, maior que a minha morte. É sobre a teia invisível que controla tudo. E se eles vão me calar, pelo menos alguém vai saber por quê. E você, o que faria no meu lugar? Se essa história mexeu com você, compartilha. Não deixa essa verdade morrer aqui. Depois que o Negudinho foi apagado, o silêncio no morro virou um grito. A gente sentia o cheiro da traição no ar, mas ninguém tinha coragem de apontar o dedo. Foi aí que o chefe, o mesmo que ficou de cabeça baixa para os engravatados, reuniu todo mundo.
Ele fez um discurso que parecia saído de um filme. Falou que a morte do nosso gerente, aquela que quebrou a trégua, não ia ficar assim. Falou de honra, de vingança, de mostrar para os rivais que o nosso lado tinha palavra, mas não levava desaforo para casa. Ele disse que tinha conseguido a informação de onde estariam os responsáveis pela morte, os cabeças do outro lado, todos reunidos num lugar só. Uma operação de limpeza, ele chamou. E a gente, mano, a gente acreditou. A gente queria acreditar. O ódio pelo inimigo era a única coisa que ainda fazia sentido. A única cola que ainda nos unia. Eu vi nos olhos dos moleques mais novos a sede de sangue, a vontade de vingar os nossos. Eu também senti. Foi a última vez que eu senti que pertencia a alguma coisa. A última vez que eu achei que estava lutando a guerra certa. O plano era entrar numa comunidade menor, uma que eles usavam como ponto de encontro, um lugar supostamente neutro. Era uma antiga fábrica de tecidos, abandonada, um labirinto de concreto e ferragem retorcida. Um lugar perfeito para uma emboscada. O coruja, antes de morrer, sempre dizia: se o caminho tá fácil demais, é porque a cova já tá aberta te esperando. E aquele caminho tava fácil demais. A gente entrou sem resistência. O silêncio era pesado, anormal. Não tinha cachorro latindo, não tinha luz acesa nas casas em volta. Parecia uma cidade fantasma. Eu fui escalado para minha função de sempre: pegar um ponto alto, dar a cobertura e a visão para o bonde que ia invadir a fábrica. Enquanto eu subia por uma encosta, me arrastando no meio do mato para chegar numa laje com vista para o galpão, eu sentia aquele calafrio na nuca. O mesmo que eu sentia quando a polícia se aproximava sem fazer barulho. Eu avisei pelo rádio: a área tá limpa demais, tá estranho. A resposta do gerente que liderava o ataque foi curta e grossa: para de neurose e faz teu trabalho. Hoje é dia de festa. Mas meu instinto gritava que o defunto daquela festa éramos nós. Do meu poleiro, eu via tudo. Vi nosso bonde se posicionar nas entradas da fábrica. Uns 30 homens, os melhores que a gente tinha. Vi o sinal ser dado e eles invadindo. E foi aí que o inferno abriu as portas. As luzes de holofotes potentes se acenderam de todos os lados, vindo do alto dos galpões, das janelas das casas vizinhas, de todos os pontos cegos. E o tiroteio começou. Mas não era uma troca de tiros, parceiro. Era um fuzilamento. Os tiros não vinham só da direção dos nossos rivais. Eu via, com o binóculo, o brilho dos equipamentos, as silhuetas. Eram eles. Eram os caras da facção inimiga, lado a lado, com homens de farda preta. A tropa de elite da polícia, atirando juntos com a mesma cadência, na mesma direção, derrubando os meus. O rádio virou um caos de gritos, de gente pedindo ajuda, de som de carne sendo rasgada por bala de fuzil. E depois, silêncio. Um silêncio cortado só pelo eco dos últimos disparos e pelo cheiro de pólvora e sangue que subiu com a brisa da noite. Eu fiquei paralisado, deitado no chão, sem conseguir respirar. Eu não estava vendo uma batalha, eu estava vendo uma faxina, uma queima de arquivo em massa. O tiroteio não durou nem 5 minutos. Quando o silêncio voltou, ele era mais assustador que o barulho. Eu continuei ali, imóvel, o coração parecendo que ia explodir dentro do peito. E então eu vi. Da escuridão da fábrica, saíram 3 homens, caminhando com calma. Um era o chefe da facção rival. O outro era um coronel da polícia que eu já tinha visto na televisão várias vezes. E o terceiro era o nosso chefe, o nosso líder. Ele não estava ferido, não estava como refém. Ele estava com eles.
Ele acendeu um cigarro e ofereceu para o coronel. Eles ficaram ali, os três, olhando os corpos dos meus amigos, dos meus irmãos, espalhados pelo pátio como bonecos quebrados. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas eu via os gestos, os sorrisos de canto, o aperto de mão. Naquele momento, a verdade me atingiu com a força de um tiro de .50. A operação não era para vingar ninguém. Era para eliminar a gente. Todos nós que estávamos na primeira reunião. Todos nós que éramos testemunhas. A guerra não tinha acabado. Nós éramos a guerra. E a nossa morte era o novo acordo de paz deles. Eu precisei usar tudo que o coruja me ensinou para sair dali vivo. Eu não voltei pelo caminho que vim. Desci pelo outro lado do morro, me arrastando pelo valão, no meio do lixo e do esgoto, como um rato. Cada sombra era um inimigo, cada barulho era a minha sentença de morte. Eu não podia voltar para casa, não podia confiar em ninguém. O meu próprio chefe, o homem para quem eu dedicaria a minha vida, tinha me vendido e me mandado para a morte. Eu era um fantasma, um homem sem facção, sem casa, sem nome. A única coisa que eu tinha era aquela imagem gravada na minha mente. Os 3 pilares do sistema, o tráfico, a polícia e o poder, brindando em cima da nossa cova. Essa é a verdade que eu carrego. Não é só que o sistema é corrupto, é que não existem lados. É uma única organização, uma empresa gigante com departamentos diferentes. E naquela noite, eles fizeram uma reunião de diretoria para demitir, de forma permanente, os funcionários que sabiam demais. Eu sou o único que escapou da reunião. E agora, eu sou o último item da pauta. Para constar, parceiro, oficialmente eu tô morto. Devo ter saído em alguma nota de rodapé no jornal. Corpo de homem não identificado encontrado em terreno baldio. Um acerto de contas eles devem ter dito. É mais fácil assim. Um corpo a menos, uma estatística a mais. E de certa forma, é verdade. O cara que eu era, o sentinela da laje, o moleque que sonhava em desenhar, esse cara morreu naquela fábrica, junto com os outros. O que sobrou foi só isso aqui. Um fantasma que anda pelas beiradas da cidade, que dorme em obra, que come o que consegue. Eu não tenho nome, não tenho documento, não tenho rosto. Eu ando de cabeça baixa. Nunca olho ninguém no olho por muito tempo. Cada viatura que passa me dá um calafrio. Cada pessoa que me encara um pouco mais parece um executor. Eu me tornei aquilo que eu caçava do alto da laje. Uma sombra, um movimento suspeito, um ponto de interrogação. O irônico é que, mesmo morto, eu sou o cara mais caçado do Rio de Janeiro. Você pode pensar, foge, mano, pega um ônibus para bem longe, some no interior do Brasil, começa uma vida nova. Que vida? Com que nome? Com que história? Para tirar um documento você precisa de outro. Para alugar um quarto precisa de comprovante. Para arrumar um emprego precisa de referência. Eu não existo mais no sistema. E mesmo que eu conseguisse, por um milagre, um documento falso, uma nova identidade, você acha que adiantaria? Os homens de terno, os donos do poder, eles não operam só no morro. O braço deles alcança tudo. Eles têm gente em tudo que é lugar. Na polícia, na prefeitura, na empresa de telefonia. Um simples cruzamento de dados, uma câmera de segurança numa rodoviária, um informante que ganha R$ 200 para entregar um rosto, e acabou. Eu vi a teia. Eu sei o quão grande ela é. Não existe recomeçar para quem viu a engrenagem por dentro. A única saída que eles deixam para a gente é a mesma que deram para os meus parceiros. Um buraco no chão. Então por que eu estou falando isso agora? Por que arriscar? Porque eu sei que eles estão perto. Eu sinto. O instinto que me manteve vivo por 7 anos na laje, ele não some.
Faz 2 dias que eu vejo o mesmo carro cinza, sem placa, rodando devagar pelo bairro onde eu tô escondido. Ontem, no boteco onde eu fui comprar um pão, eu vi um cara, um rosto que eu conhecia. Um dos seguranças pessoais de um dos políticos que estava na reunião. Ele não me viu, ou fingiu que não viu. Mas o recado foi dado. O cerco fechou. Fugir só adia o inevitável. E eu cansei de fugir. Eu cansei de ser um rato assustado no esgoto. Eles já tiraram tudo de mim. Minha casa, minha família, meus amigos, meu nome, minha vida. A única coisa que eles ainda não tiraram é essa história que tá aqui, na minha cabeça. E essa, parceiro, essa eles não vão levar. Se minha vida já acabou, pelo menos a minha história não vai morrer comigo. Esse celular, essa gravação, é a minha última bala. Meu último tiro. E eu não vou atirar para matar. Eu vou atirar para iluminar. A verdade, mano, é que não existe comando vermelho, terceiro comando, ADA, milícia. Isso tudo é marca, é franquia. Os verdadeiros donos do negócio não têm bandeira, não têm ideologia. A única ideologia deles é o dinheiro. Eles criam a guerra, vendem as armas e a paz, lucram com a morte e depois financiam a campanha do político que vai prometer acabar com a violência. É um ciclo perfeito, uma máquina de moer gente que se alimenta do nosso sangue, da nossa miséria, da nossa falta de opção. Eu fui uma engrenagem nessa máquina. Eu vigiei, eu protegi, eu obedeci. Eu acreditei na mentira. Acreditei que lutava por uma causa, por uma comunidade, por uma família. Mas no fim, eu era só mais um corpo na linha de frente. Um peão num tabuleiro imenso, esperando para ser sacrificado quando não fosse mais útil. E agora que eu sei o jogo, que eu vi o rosto dos jogadores, eu me tornei o erro no sistema. A peça que precisa ser removida para a máquina continuar funcionando. Por isso eu tô aqui, nesse quarto fedendo a mofo, falando com essa câmera. Porque essa história é maior que eu, maior que a minha morte. É sobre a teia invisível que controla tudo. E se eles vão me calar, pelo menos alguém vai saber por quê. E você, o que faria no meu lugar? Comente. Se essa história mexeu com você, compartilha. Não deixa essa verdade morrer aqui.